Ministério da Justiça abriu pela internet um debate público sobre o que deve ser o chamado Marco Civil de Funcionamento no Brasil da Rede Mundial de Computadores. Há questões tão complexas em discussão que muitos questionam a necessidade de uma lei desse tipo. E você, o que acha? Nós entramos nesse debate no programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Se alguém posta em um blog um comentário ofensivo sobre outra pessoa, de quem é a responsabilidade penal? Do autor do comentário, do responsável pelo blog ou do provedor? E se esse comentário for reproduzido quase indefinidamente por outros sites e outros espaços da internet? A quem caberá retirar o conteúdo de todos eles se houver uma definição judicial? Questões como estas e muitas outras que acontecem na rede mundial de computadores ainda parecem órfãs de regulamentação no Brasil e em vários outros países. Embora já não seja mais tão nova assim, a internet continua a desafiar legisladores e a sociedade quanto à fixação de seus limites e suas responsabilidades. No Brasil, o debate mais recente está ocorrendo na própria internet, em uma consulta pública aberta pelo Ministério da Justiça e por algumas entidades ligadas ao setor. Nós também entramos nesse debate. Nossos convidados são a promotora de justiça Vanessa Fusco, que é a coordenadora da Promotoria de Combate aos Crimes Cibernéticos, e o desembargador Fernando Botelho, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor está no tribunal já há quantos anos? 3 anos. 3 anos e lá no tribunal, e já antes disso, já trabalhando com a questão da informática, da internet de uma maneira geral. Já bem antes disso, inclusive integrei a gestão de tecnologia do Conselho Nacional de Justiça, presidi a Comissão de Tecnologia do próprio Poder Judiciário durante um determinado período e outras atividades correlatas nessa área de tecnologia. Numa respostinha rápida, a informatização da Justiça em Minas Gerais está caminhando rapidamente ou mais lentamente do que seria desejável? Para a instalação do processo eletrônico, nós temos apenas uma experiência e ela poderia estar mais avançada. Mas para a chamada informatização, que é ter os serviços todos, pelo menos cadastrados na rede, o nosso êxito hoje é de 100%. Nós temos o Serviço da Justiça hoje de Minas Gerais 100% informados pela rede de computadores e internet. Perfeito. Doutora Vanessa, muito obrigado pela sua presença aqui. A senhora já está no Ministério Público há quanto tempo, doutora Vanessa? Há 21 anos. E lá a senhora está coordenando agora uma promotoria especializada em combate a crimes cibernéticos. Exatamente, é o nosso grande desafio. E a senhora diria que esse é o setor penal que mais cresce no Ministério Público? A demanda tem crescido muito? Sem sombra de dúvida. Nós até nos assustamos porque criamos essa promotoria no ano de 2008. E desde então fomos surpreendidos com a demanda não só de Minas Gerais, mas também de outros estados carentes aí, para saber como é essa nossa experiência, tendo em vista a necessidade, né, de se criar uma unidade especializada. Minas foi pioneira na criação dessa? Pioneira no Brasil, no âmbito do Ministério Público Estadual. Para abrir o debate, nós fomos ouvir o advogado Alexandre Ateniense, que é um especialista nesse assunto. Acompanhe a fala dele. Se tratando do Marco Civil, no meu ponto de vista, o que mais merece ser tratado com um enfoque seria a questão relacionada à privacidade. Nós temos hoje uma legislação no Brasil que trata de privacidade ainda de uma maneira muito ambígua, pois os termos estão preceituados na Constituição de 88. Então, vejamos, já são quase que 22 anos de lá para cá, que muito mudou em relação à forma de interagir pela mídia eletrônica. Então, nós precisamos de um detalhamento maior da proteção da privacidade online, a exemplo do que já aconteceu na Espanha e na Argentina, onde já existe uma legislação específica para tratar desse assunto. Um outro ponto que eu acho que deve ser tratado no Marco Civil e que pode vir a contribuir bastante para uma maior segurança na internet é estabelecer métodos para poder vedar cada vez mais o anonimato. E, além disso, acho que seria importante também que o Marco Civil trouxesse contribuições para fixar prazo para que os provedores sejam obrigados a preservar as provas relativas aos incidentes que acontecem na internet. Doutor Fernando, o doutor Alexandre toca em 3 pontos aí, mas sim, antes de entrar em detalhes, as questões da internet são questões muito complexas. O senhor vê necessidade de que
o país defina um marco civil, um novo marco civil para isso? Mona, eu acho uma lei específica regulamentando isso? Eu acho que essa é a grande pergunta, sabe, que a população deve se fazer. Nós temos um cipoal, um arsenal de leis no Brasil, criadas e recriadas a cada dia, que geraram até esse momento 80 milhões de processos, praticamente um processo por família no Brasil, estatística desse último ano de 2009. É preciso saber primeiro... Existem tramitando no Brasil hoje 80 milhões de processos? Estatística de ontem, dada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso é um dos maiores fenômenos de litigiosidade, de briga, de discussão do globo, do planeta. É preciso saber primeiro se há necessidade de lei. Essa é a grande pergunta. Então vai dizer um marco civil de internet. O que vem a ser isso? Assegurar, garantir a privacidade? Privacidade no Brasil, pelo menos no Brasil, nós precisamos tomar muito cuidado com o direito comparado, outros países, outras estruturas, mas no Brasil a privacidade é uma garantia fundamental do cidadão, está na Constituição Federal. Garantia fundamental, escrita na Constituição Federal, não necessita e nem pode ser redisciplinada por lei infraconstitucional, correndo um risco amanhã de uma lei que se lance a isso ser restritiva ou ampliativa daquilo que a Constituição não garante e se tornar, por isso só, inconstitucional. Ou seja, nós trazemos um debate de constitucionalidade imenso, aumentando a litigiosidade. Então, um marco civil na internet que vá fixar responsabilidade civil, delimitar direito de expressão, garantias fundamentais como a privacidade, sigilo de comunicação, ele mais superafeta ou superfeta ou repete disposições já existentes e complica a aplicação do que qualquer outra coisa. O que nós aguardávamos nesse momento não era isso. Com todo respeito à iniciativa do Ministério da Justiça, era a conclusão da votação do projeto de lei número 84 da própria Câmara, que define os crimes. Eu acho que a doutora Vanessa pode tratar desse assunto. Define os crimes e isso é necessário. A questão penal é mais urgente do que essa questão civil. Sem a definição de uma lei penal, aí sim, nós não temos no Brasil como praticar legalidade estrita em matéria criminal. Doutora Vanessa, o que a senhora pensa? O marco civil é necessário ou a senhora raciocina mais ou menos na mesma linha, doutor Fernando? Eu até gostaria de estar fazendo um contraponto, mas não vou conseguir, porque eu também comungo do mesmo entendimento. A gente acompanhou a tramitação do projeto no Senado, que foi chamado substitutivo Azeredo, né? Depois de uma longa tramitação no Congresso Nacional e que agora estava, vamos dizer, para ser votado na Câmara Federal. O que eu observei diante disso é que o governo talvez tenha sentido uma dificuldade com relação a transpor algumas questões que estavam inseridas ali no projeto, especificamente com relação aos provedores. Eu acho que isso talvez, na minha modesta opinião, que foi o grande mote, vamos dizer, para se abrir esse debate do Marco Civil. Tornou-se sempre a questão da limite da responsabilidade do provedor e outras questões relacionadas aos provedores, que era, vamos dizer, o gargalo do projeto e que acabou se optando, talvez, por se fazer esse outro marco, se estabelecer ou se tentar estabelecer um marco, que na realidade é preciso que a população saiba que é um anteprojeto de lei, né? O Marco Civil vai se originar, não é um simples debate, ele está sendo uma ferramenta para a elaboração efetiva de um texto legal. A intenção do Ministério da Justiça é recolher os comentários e outras sugestões que estão aparecendo na internet e depois transformar em um anteprojeto que será encaminhado ao Congresso. Exatamente. Né? Agora, é importante dizer que é encaminhado para começar uma tramitação. Quando o projeto de lei de crimes eletrônicos, tem 10 anos. Uniu 4 outros projetos, sintetizou um debate longo na Câmara, no Senado, foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado, retornou à Câmara no momento em que ele vai ser votado finalmente, quando não mais pode ser inclusive alterado, o Executivo Federal inicia uma discussão sobre o Marco Civil. Nós vamos detalhar esse debate no próximo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.